Olá, grande abraço aí para você. E aí, mantendo os estudos, estudando um pouco de AFO. AFO cobrada aí nos tribunais de contas, nas controladorias, secretarias de fazenda, vários órgãos aí têm cobrado o AFO. Tem AFO aqui no concurso da ADASA aqui do DF, que ainda não está com data marcada, o TCDF, né? O TCU, que deve sair no ano que vem aí o edital, em 2021. Então a AFO está sempre em voga, né? Vamos ficar atento aí e treinar, com aquela nosso lema, né? Nunca foi sorte, sempre foi treino. Vamos lá para o nosso sexto simulado de AFO, olha só. Então nós pegamos aqui, para recapitular, nós pegamos questões da banca VUNESP, né? Banca conhecida lá no estado de São Paulo, que organiza o vestibular da Universidade Paulista já há décadas e entrou no ramo dos concursos e tem feito vários concursos em outros estados de universidades e também outros vestibulares, né? E também tem organizado concursos grandes, né? Como o concurso lá do TJ São Paulo, famoso concurso com mais de 100 mil inscritos. Foi a VUNESP lá que organizou o concurso. Então, pegamos o último concurso de AFO aí, de 2020, organizado pelo Exército, junto com a VUNESP, para esse cargo aqui, ó, que é o quadro complementar de oficiais, que eu já tive a honra de fazer parte, né? Fiquei lá 5 anos e pouco como tenente do Exército. E peguei lá para procurar as questões de AFO, né, encontrá-las, eu fui no ramo lá de ciências contábeis, que se você não conhece esse concurso, ele acontece anualmente, todo mês de setembro, com 1 ou 2 vagas, 3, para contabilidade aqui, ciências contábeis eram 2 vagas e 500 inscritos. Tem administração, direito, economia e muito na área de história, geografia, que o pessoal vai trabalhar como professor nos colégios militares espalhados aí pelo Brasil. É o concurso de entrada aí, esse concurso do quadro complementar, tá bom? Então vamos fazer questão aqui desse concurso da VUNESP, correu em setembro de 2020, de acordo com a LRF, olha, depois da 4.320, no último simulado nosso, simulado número 10, eu vou trazer o quadro com a estatística de quais assuntos mais cobrados nessa prova aqui da VUNESP, que eu também acrescentei no nosso simulado, o SEBRASP, com o concurso lá da Cefaz Alagoas e o concurso do Ministério Público lá estadual do Ceará. Qual foi o assunto mais cobrado? Ó, já vou adiantando aqui, LRF foi o segundo assunto que deu mais base aí para a construção das questões. Então, LRF, artigo 22, parágrafo único, você vai lembrar desse artigo lá, que trata dos limites, né? Os limites estão anteriormente, né? Mas aqui ele vai fazer referência aos limites. Há um limite prudencial para despesas de pessoal, com pessoal que proíbe concessão de reajuste ou adequação de remuneração, bem como contratação de horas extras. Tem uma lista lá de proibições quando se alcança o limite prudencial. Tem o limite de alerta, aqueles 90% do limite que o Tribunal de Contas atua. O limite prudencial, que já há algumas restrições, com o objetivo de fazer um freio no gasto daquele órgão. E depois tem o limite propriamente dito, que é o limite... Desculpa. É o limite de 100%, que vai alcançar aquele limite que vai ter outras condicionantes aqui que serão aplicadas caso o órgão, né, que tem um limite por órgão, né, e aquele poder alcança o limite, ou ente. Então veja, você vai ter que lembrar aqui o quê? Para matar essa questão. Qual o limite municipal? Deixa eu tocar para frente aqui só para você ver, ó, antes da gente ler as questões, ó. Lembra, a União, que é maior, tem um limite total menor, 50%. Depois os estados e os municípios, que são menores, têm um limite maior, 60%. Então o limite é o limite propriamente dito. Não se esqueça, a gente tem que achar o 95%. Então aqui passa a ser mais conta de raciocínio lógico, de matemática, do que conta de teoria de AFO. Você já sabe o limite, é 60%. Quanto que é 95%? Não, professor, eu não sei fazer conta. Mas aí você tem que fazer. Ah, mas está difícil. Então faz o contrário, ó. Faz assim, ó. Faz a diferença. Em vez de 95%, vamos fazer 5%, que é a diferença para dar o 100%. Então 5% de 60 vai dar o quê? 3, né? 5 vezes 0, 5 vezes 6, 30. Vamos cortar aqui, que é 5%, vamos cortar esses zeros aqui, vai ficar 3. Então 3, 60, que é o limite, menos 3, vai ficar 57. Então o limite de 95%, né, lá nos estados e municípios, é de 57. Ah, professor, se fosse da União? Mesma coisa, você faria nos 5% aqui, ó, dos 55 é dar 2,5, fazia a diferença, quanto que daria? 47,5 aqui no caso da União, né? Mas no caso da questão nossa, ó, 57, vamos voltar lá. Então ele perguntou aqui, ó, limite municipal.
municipal. Ó, você tem que lembrar que é 60, fizemos a continha, tem que dar o quanto aqui? Tem que dar 57. Acabou a questão. É só isso, quer ver, ó? Quais dos itens que somados os dois aqui, ó, tanto o limite do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, vai dar 57. Aí você passa o olho, ó. 50 mais 6, 56, não é. 30, você nem sabe o limite individual, você não está lembrando aí o limite do poder, né? Tem esse, depois aquele limite total vai ser distribuído em cada poder. Não tem judiciário no município. Então, é executivo e legislativo. Quais é para cada um aqui dos 57? Você não lembra? Beleza, mas vai somando aqui, ó. 37,5 com 4,5 dá 38, né? 38 com 4, 42, não é? 47,5 com 3 dá 50,5, também não deu 57. 49 mais 4, 53, também não deu. 51,30, tem que dar esse, né? Mais 5,7 dá 52, com esse 7 aqui, né? 52 mais 5, 57. Resposta é essa aqui. Ah, mas eu não lembro dos limites. Não interessa. Você conseguiu matar sabendo só o limite aqui que você tinha que lembrar o valor, fez o cálculo do 95%. E o que a gente está falando é isso aqui, ó, o limite no legislativo, no município, é de 6. E no executivo é de 54. Esse é o limite total. E o prudencial, que é 95%, vai dar aquilo que a questão colocou aqui, ó. Ok? Se fosse 90%, tinha que fazer a conta. Podia fazer a diferença aqui também. 10%, 10% de 60 dá 6. Então, a gente ia trabalhar com 54 para os dois poderes. E aí, aqui, em outras questões, cobra esses limites em cada ente por poder. Você tem que guardar essa tabelinha, né? Principalmente nos concursos de tribunais de contas, né? Vai cobrar isso aqui com certeza, né? Eu fui auditor do Tribunal de Contas da União, do TCU, durante 5 anos. Passei no concurso de 2008, trabalhei lá de 2009 até 2013. Você vai utilizar esses limites aqui, porque esses limites constam onde? Depois, no relatório de gestão fiscal, né, que cada órgão vai ter que publicar quadrimestralmente, né? Quem criou esse relatório? Já te pergunto, quem criou o relatório de gestão fiscal? Foi a LRF ou foi a Constituição? Beleza, quem falou LRF acertou. E o REL, relatório resumido da execução orçamentária, quem criou? A LRF ou a Constituição? Foi a Constituição, mas a LRF também traz o conteúdo do REL e o conteúdo do RGF, e um dos conteúdos é esse aqui, ó, o limite, se está atendendo ou não, o limite de gasto com o pessoal. A gente sabe que os municípios sofrem muito, né, com esse problema dos limites. Sempre está lá muito próximo do limite. Vamos para frente? Mais uma da VUNESP 2020, os recursos financeiros, que não devem ser reconhecidos. Então, não, né? Aqui, primeira coisa na prova que você faz, ó. Você faz assim, ó, não. Pra você não errar, não devem ser reconhecidos como receita orçamentária são. Aí você vai fazer uma leitura, vai tentar lembrar. Não precisa classificar se é receita corrente ou capital, ele não quer saber isso, ele só quer saber aquilo que não é considerado receita orçamentária. Vamos junto, vamos lendo, ó. Multas e juros, receita, né? Receita corrente. Superávit financeiro, opa, e cancelamento de despesa. Deixa aqui, você não lembra ainda? Faz uma exclamação e continua. Superávit financeiro e receita industrial. Tá escrito aqui, ó, é receita, né? É a receita lá, receita corrente do tricô Paz Transou, aquele mnemônico que a gente usa para identificar as receitas, as origens, né, na classificação contra a natureza. As origens, então, receita corrente e receita de capital. Vai ter lá o número, né, da origem. E a gente sabe que 1 é imposto, taxa e contribuição de melhoria. 2 são as contribuições. E aí continua. E uma delas é a industrial. Tá aqui. Então, isso aqui é receita. Então, essa questão aqui tá fora, né? A gente já pode anular ela aqui, ó. Não é essa, não é essa. Alienação de bens móveis. Então, tem um bem, a União passou aquele bem para o privado, por exemplo, no caso dos apartamentos funcionais. Esses dias saiu notícia que a União está estudando fazer um leilão de apartamentos funcionais, vai tirar o bem do seu patrimônio, vai entrar recurso, está havendo uma permuta, uma troca, uma receita de capital, ok? Então está aqui embaixo, ó, na nossa classificação aqui, ó, receita de capital, isso aqui. Contribuições, já falamos, está aqui no item 2, ó. Contribuições, então isso aqui é receita. Impostos, o imposto é receita, né? IPVA também, imposto é receita. Então você, por exclusão, você só ficaria com o item B. Você nem sabe o que ele está falando, mas você conseguiria resolver essa questão por exclusão, que a gente usa muito essa metodologia, essa técnica na hora de resolver prova. Ninguém sai marcando, opa, essa aqui que acerta. Não, você faz também por exclusão,
que é esse caso aqui. Mas agora vamos entender o porquê que a B está errada. Vamos lá. Né? Porque a B está errada não, porque a B é a resposta, já que ele não quer receita, né? A palavra não que a gente grifou. É a explicaçãozinha que eu dei aqui, ó. O superávit, né, se encontra nos dois itens e a receita industrial, você sabe que é receita, você eliminaria o item C, sobrando o item B. Eu estou ensinando você a fazer a prova, né? Aqui eu estou ensinando você a resolver uma questão de prova. Ó, fazer prova não é só quem sabe tudo, não. Tem outros fatores, já vi muita gente preparada que sabia muito, mas não passou no concurso. Ou foi passar em outro concurso. Porque é técnica, é outras variáveis ali que influenciam. Então, nesse caso aqui, você tinha que saber fazer. Superávit financeiro. Foi receita já no exercício anterior. Está lá na 4.320, você tem que ler lá, ó, artigo 43, que fala dos créditos, né? O parágrafo primeiro fala das fontes de crédito e o parágrafo segundo vai falar do superávit, né? A diferença entre o ativo financeiro e o passivo, diferença positiva entre esses dois, considerando, conjugando-se aí os créditos adicionais a ele vinculados, referidos, e as operações de crédito vinculadas a eles também. Então vai ter que considerar esses dois itens, você vai ter o ativo financeiro que já foi considerado receita, não pode considerar de novo, então não é receita. E o outro item que está lá, que é o cancelamento de resta a pagar, está aqui embaixo, ó. O cancelamento de despesas escritas em resta a pagar consiste na baixa da obrigação em exercícios anteriores, logo, não é uma nova receita, mas um saldo de disponibilidade comprometida. Vocês acreditam? Vocês podem voltar aí no nosso simulado, não lembro qual. Mas a banca cobrou a mesma questão no mesmo concurso. Tem uma outra, só que de forma diferente, perguntando se isso aqui era receita. Então você conseguiria, se você soubesse, você responderia duas vezes, acertaria essa questão. Porque foi considerado isso aqui também, sobre o saldo, se seria receita. Aí você tem que ler o artigo lá da 4.320, junto, combinado com o manual, o MCASP, né, Manual de Contabilidade Pública aplicado ao setor público, que traz exatamente esse trecho aqui, que não é receita nova, né? É um saldo, restabelece o saldo. Tá bom? Então não é receita, essa aqui então é a resposta, não é receita orçamentária. Partimos para o item 3, VUNESP ainda, o plano de contas aplicado ao setor público. Professor, mas aí não é AFO? Sim, aqui já está fugindo lá para a contabilidade pública, está escapando um pouco aí da teoria de AFO, né? A gente sabe que há uma linha tênue aí, né? No começo dos concursos aí, quando a gente olhava um conteúdo de contabilidade pública, você via muita coisa de AFO, né? Muita. Agora já tem, porque a contabilidade pública se renovou com várias normas novas, né? Então agora a contabilidade pública está recheada de teoria nova para cobrar de você. Mas dá para a gente matar essa aqui. Você, se estivesse na prova lá de AFO, né, e cobrasse esse conteúdo, você ia deixar sem fazer? Não, vai fazer, lendo, com atenção. Veja só, o manual no plano de contas aplicado ao setor público, né, é obrigatório para todos os órgãos, entidades da administração direta e indireta, dos entes da federação. E um dos objetivos principais, então ele tem lá, no MCASP também, né, que é o manual de contabilidade, lá no MCASP, na parte 4, se eu não estou enganado, na parte 4 vai tratar só do plano de contas. O plano de contas é uma inovação da contabilidade, né? Uma ferramenta extraordinária que permitiu à contabilidade fazer o quê? Consolidar as contas, né? O Brasil desse tamanho, né? Com milhares de unidades gestoras, uma heterogeneidade até, né? De tratar o assunto, né? De forma diferente, né? Às vezes o mesmo tema no sul não é tratado da mesma forma no norte ou no centro-oeste. Então, o Brasil gigantesco, como ia ser feito para consolidar as contas? Tinha que criar um mecanismo e o plano de contas permite isso. Ele padronizou, né, os códigos, é possível então uma consolidação das contas e mais, ter a convergência com as normas internacionais. Só dessa forma que o Brasil conseguiria. E a contabilidade ganhou muito com o plano de contas. E aí traz lá no MCASP 9 objetivos principais e tem também outras inovações que vai tratando, mas para você ir, né, vamos supor que só seja nosso interesse aqui, seja AFO, escapando um pouquinho aqui para a contabilidade. Quais seriam esses objetivos? Vamos ler. A gente tem que marcar um desses de baixo, né? Você não sabe ainda, você leu só uma vez, mas vamos ver aqui, ó. Plano de contas, ele limita o gasto com o pessoal em reflexos de acordo com a LRF. Um plano de contas, uma codificação, não limita gasto, né? Não é isso que pode limitar gasto. Próximo, estabelecer o cronograma de execução orçamentária e financeira. Você lembra desse assunto, hein? Dos órgãos, entidades, o que é isso aqui? É o decreto de programação orçamentária e financeira. É ele que estabelece o cronograma, com base lá na LRF, e o Poder Executivo faz esse cronograma
tratando dos compromissos, né, os empenhos e as liberações, que são os pagamentos. Não é isso. Arrecadar recursos financeiros que permitam o equilíbrio. Arrecadar, o plano de contas permite arrecadar? Também não. Vou pular a letra D. Elaborar o projeto de LOA. Alguém já ouviu falar, você que só estuda aí, está na teoria de AFA, falar que para elaborar o projeto de LOA precisa de um plano de contas? Também não. A gente sabe que tem as classificações da receita e da despesa, mas não tem. Não você fala lá no MTO lá, você lembra do Manual Técnico de Orçamento? Trata lá do plano de contas? Não. Então a resposta é distinguir os registros de natureza patrimonial, então aquilo que é de natureza patrimonial, aquilo que é de natureza orçamentária e os registros de controle. Letra D você conseguiria fazer, eu tenho certeza, mesmo nem tendo lido, né, os nove objetivos principais lá no MCASP, que eu trouxe aqui para você. Não vamos ler todos, você com tranquilidade aí para o celular, para o seu vídeo aí e lê, printa, faz o que você quiser e guarde com carinho, tá bom? Então tá lá, ó, padronizar os registros, atender a administração direta nas 3 esferas, permitir o detalhamento das contas. Continua. Permitir a consolidação, já falei. Permitir que as demonstrações, a elaboração das demonstrações, está aqui também. Permitir a prestação de contas, estatísticas, e aqui está vendo a convergência com normas internacionais. Contribuir para adequada tomada de decisão. E lógico que esse aqui está em todos, né? Transparência da gestão fiscal e controle social. Se você tem algo padronizado, se você tem um código, você está contribuindo de alguma forma para facilitar o acesso do cidadão ou disponibilizar aquilo de alguma forma. Então, você lê depois, vamos para frente. Item 4, já estamos, ó, são 4, 5, 6. Agora a gente abandona a VUNESP e parte para o Sebrasp, que é a banca campeã no ano de 2020. Tem se consolidado aí, fez agora recentemente um acordo com Harvard, né, para trocar experiência, informação. Talvez saia alguma coisa na área de estudo e avaliação, que não tem a ver com concurso, mas acaba agregando, né, mais à frente. Então, o Sebrasp tem demonstrado aí um domínio, né? Cadê a FCC, né, pessoal? Faz tempo que eu não vejo a FCC. A FCC organizou o concurso da Câmara Legislativa do DF, depois deu uma sumida. Então, procura-se a FCC. Vamos lá. Você faz Alagoas o concurso, né? Eu já falei desse concurso nos outros simulados. Tinha lá bastante questão de AFO. É uma parte básica com 100 questões, a parte específica com 60 questões, então um concurso diferente. Essa parte básica tinha mais de 10, acho que eram 12 disciplinas, vários direitos, contabilidade estava nessa parte básica, e na parte específica do auditor de controle e finanças, que tinha o auditor fiscal e o auditor de controle e finanças, salário em torno de 8 mil e pouco, né? Nessa parte aqui, era contabilidade pública e AFO, para o controle e finanças. E para o auditor fiscal eram outras disciplinas, e claro, a parte pesada de legislação, né, do Estado de Alagoas, que você faz a Secretaria de Fazenda do Estado de Alagoas. Então vamos fazer a questão? Tá desse jeito lá, ó. Anulação parcial de dotações orçamentárias não é uma fonte de recursos para abertura de crédito suplementar. Então a palavra-chave aqui é não é. Você vai ter que lembrar quais são as fontes para abertura de crédito adicional. Quais são as fontes? É o assunto que mais caiu nessa seleção de questões que fizemos. Créditos adicionais. Olha só. Princípio, só teve 2 questões, mas não citou das 60 questões que nós abordamos. Princípio foi tocado em 2, mencionado em 2, mas não mencionou a palavra. Mas o tema princípio é tratado em 2 ali, sem falar princípio. Veja, princípio que a gente sabe que é um assunto muito exigido pelas bancas. Né, em 2020 aqui, pelo menos nessa seleção de questões que fizemos, princípio não caiu. Mas créditos adicionais, caiu, foi muito. Acho que são 8 itens de 60, mais de 10%. Depois a gente vai ver no final. Vamos lá. Então isso aqui, você lembra onde está isso aqui? Isso aqui está lá na 4.320, artigo 43. Tanto que foi o artigo que eu mais mencionei aqui durante nossas videoaulas, foi o artigo 43. Parágrafo 1º. É ou não é? É fonte, né, pessoal? Vocês lembram ou não? Então tá errado ali porque falou que não é. Porque ó, as fontes a gente trata na nossa aula é essa aqui, ó. É o R de reserva de contingência, o A de anulação de dotação, que foi cobrado na questão, o R de recursos sem despesas correspondentes, está lá na Constituição Federal, o O de operação de crédito, e depois um espacinho, que é o E de excesso de arrecadação, e o S de superávit. Eu guardo assim, raro, lá do Espírito Santo. Já contei a história que eu tinha um colega no Exército, não sei o quê, no Exército tem essa mania de, o cara é muito raro, né? O cara é muito
Pô, o cara só chega atrasado, o cara fala na hora que não é para falar, dorme, né? Tora, né? No exército a gente fala tá torando, tá dormindo. O cara tá dormindo na hora, pô, o instrutor tá falando e o cara resolve dormir. Aí o pelotão inteiro vai para água ou vai correr mais 5 km porque o cara dormiu bem naquela hora. É o raro, né? Olha lá o raro. Caramba, de noite ele sofre com a galera, né? E aí, alguém lembra de onde vem esses artigos? Ó, aqui, ó, eu diminui aqui que está muito grande esse. Esse aqui é o artigo 91, lá do Decreto-Lei 200, de 67. Mas, veja, pelo entendimento, até aqui, ó, que esses aqui, eu vou pôr só uma vez, hein? Artigo 43, parágrafo 1º, da 4.320. Esse artigo aqui, ele vai dar base para esse aqui, no inciso 3, né? Operação de crédito lá no inciso 4. Ou é o contrário aqui, acho que esse aqui é 4, 3, não é esse mesmo, 3, 4, aqui é o 2, que é excesso de arrecadação, e aqui o 1, ok? Não tem erro não, ó. E aqui, ó, se você for entender, anulação de dotação, anulação total ou parcial de dotação orçamentária ou de crédito adicional autorizado em lei, assim que está lá na 4.320, você vai entender também que a reserva de contingência é um tipo de dotação. Então nem precisaria, né, o decreto 200 ter deixado claro lá, mas está lá também no artigo 91, se você quiser ler. Mas a reserva de contingência é uma dotação, a LDO vai dizer como que é feito o cálculo, lá na LOA vai estar o valor, e essa reserva de dotação pode ser anulada parcial ou totalmente, e aí pode ser fonte para abertura de um crédito, que é o quê? Uma micro-LOA, né? Um crédito suplementar, um especial extraordinário. Extraordinário não precisa dizer de onde está vindo o recurso, mas o especial e o suplementar precisam. É assim que está no caput do 43, né? Está lá assim, ó, créditos disponíveis, né? Créditos disponíveis, né? Para que seja aberto, os projetos de crédito adicionais. Em especial, suplementar, em particular, o especial e o suplementar. Então a questão cobrou isso aqui, está lá, por isso que ela está errada. O que mais que a gente pode dizer sobre isso aqui? As fontes, superávit financeiro. A questão sempre pergunta se é do balanço financeiro, né? A gente sabe que não, que é do balanço patrimonial. E isso aqui é da Constituição Federal. Esse aqui que estava faltando, eu estava tentando lembrar. Artigo 68, parágrafo também. Está lá, recursos em razão de veto, emenda ou rejeição, que sobrarem ali vão ser objeto ali, podem ser objeto de abertura de novos créditos, tá bom? Vamos para frente? Próxima, item 5. Eu estava conversando aqui com um colega aqui que está gravando, o Jefferson, se ele ouve bem quando está de máscara. Vocês, ouve não? A gente tem uma dificuldade, não tem não? Vai conversar com a pessoa está de máscara, você de máscara, a pessoa começa a falar, você não vê o lábio ali, não consegue fazer a ligação com o som, com o movimento do lábio, daqui a pouco você não está entendendo mais nada. Esse dia eu até postei lá, falei assim, pô, vocês escutam bem quando estão de máscara? Pô, a galera vibrou, porque realmente é uma dificuldade. Na verdade, você fica surdo de máscara, né? Você não escuta mais nada. Essa máscara aí, vamos ver se mais para frente a gente consegue ou se livrar dela, ou pelo menos diminuir seu uso, né, com a vacina. Vamos ver, mas parece que veio para ficar, né? Vamos lá. Voltando para a Cefaz lá do Alagoas, auditor, o suprimento de fundos é um assunto que a gente estuda muito lá em AFO, tem umas regrinhas particulares. E o suprimento de fundos na 4.320 não existe a palavra, lá tem o termo adiantamento. Depois o decreto 93.872 vai tratar com mais detalhes o suprimento de fundos. Aí veio o cartão corporativo do governo federal, tem concurso que cobra esse decreto, que já mudou várias vezes, né, esse decreto, essas regras, né? E no início teve muito escândalo, que o uso foi meio que indiscriminado, né? O pessoal não sabia nem usar direito, passava o cartão em qualquer coisa. Ou como eu enfrentei quando trabalhava na CGU, que eu também fui da CGU durante 1 ano e meio, concurso lá de 2006, 2007, não lembro. Fiquei 1 ano e meio na CGU. O primeiro trabalho meu lá, junto com outro colega, foi analisar os gastos com cartão corporativo, que faziam um processo, a gente analisava, e o que estava acontecendo na época era o saque, né? Havia muito saque em espécie. Para facilitar, ali o pessoal ia lá, sacava 4 mil, 5 mil, aí começou a ter a colocação de limites no saque, ou até proibir o saque, já que tinha o cartão, o ideal é que se usasse o cartão corporativo. Então, no início foi muitos escândalos, muitos problemas. Hoje, o que se enfrenta mais no cartão corporativo é que alguns gastos são sigilosos, como da Presidência da República, então há muita discussão
Mas deveria ser aberto, não deveria, coloca em risco a segurança da autoridade ou não. Mas tem uma regrinha e nos concursos cobra essas regrinhas. Vamos lá? Esse suprimento de fundo representa uma despesa do ponto de vista patrimonial, pois no momento da sua concessão há uma redução do patrimônio líquido. Não há redução, né, do patrimônio líquido. Olha só. Quando ocorre o suprimento de fundos, o gestor já vai fazer ali o empenho, a liquidação e o pagamento. No momento, vai dar o recurso, né, o dinheiro para aquele suprido, um pequeno valor, né? Vamos supor, um fiscal está indo fazer alguma verificação, um auditor fiscal do trabalho, está fazendo um deslocamento grande para visitar uma série de fazendas, que é a denúncia de trabalho infantil ou situação análoga de escravo, ele vai ter que se deslocar, vai ter que, naquele caminho, às vezes, o pneu fura do carro, tem que fazer a manutenção na viatura, a estrada é cheia de buraco, como é que ele vai fazer? Vai abrir uma licitação? Furou o pneu, quebrou, para tudo, chama aqui para o convite os que querem fazer o serviço. Não, tem que pegar o dinheiro, pagar o mecânico, arrumar o carro, continuar o trabalho. Então, tem que ter um recurso com esse servidor público aí, para ele resolver rápido. É o caso do suprimento de fundo. Então, quando lá, antes do auditor sair, já foi feito isso lá. Ele foi empenhado, né? Foi empenhado, liquidado. Quando liquidou, criou essa expectativa de ou receber um serviço ou um material, no caso do pneu, que eu dei o exemplo do pneu, do serviço do conserto do carro, ou até mesmo a devolução do recurso, né, mais à frente, se ele não for utilizado pelo suprido. Então, isso vai ser resolvido depois. Então, não é, olha só a questão, ó, não é na concessão né, concessão de despesas que você faz, que atinge o patrimônio líquido. A concessão não vai atingir nada, que vai criar dos dois lados, né, esse registro, né, tanto a saída como a expectativa ali de recebimento de um bem ou serviço ou a devolução do recurso. Então, pelo enfoque orçamentário, não há redução, veja, a questão falava, ó, vou voltar, ó, ela falou, há redução do patrimônio líquido, não há, né? O suprimento de fundo, no momento da sua concessão, é despesa pelo enfoque orçamentário, não é patrimonial, e não há redução do patrimônio líquido. Então está errado, mas atenção com o suprimento de fundos que ele aparece nas provas. Eu estou partindo para a última questão do nosso simulado. Etapas da receita, você conhece bem. Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento seguem a ordem das ocorrências dos fenômenos econômicos e sempre ocorre para todos os tipos de receita orçamentária. Olha, todos os tipos? Não. Por exemplo, a doação, né? A doação ela não pula, ela não está prevista, né? Não tem a etapa de previsão para doação. Durante o ano, houve uma doação para a União e aquilo não foi previsto, né? Vai ser arrecadado e vai ser recolhido, né? Mas não houve em nenhum momento a previsão daquela doação. Então, veja, não passa por todas as etapas. Mas aí, a banca, isso, olha lá, errado. Você tem que guardar o seguinte, não é nessa questão ainda. Tem uma outra questão que a banca considerou certo e depois acabou anulando a questão. Nessa aqui está errado mesmo, que não passa por todos. A gente sabe que aqui, ó, tem a previsão, o lançamento, a arrecadação, o recolhimento. O caso da doação é uma que não está. Eu mesmo ontem eu fiz uma receita para a União que não passou por todas as etapas. Eu recolhi via GRU, Guia de Recolhimento da União, um valor para emissão do diploma de mestrado que eu finalizei. Eu recolhi para a universidade, não estava previsto em lugar nenhum, né? Não estava também, não tem lançamento, simplesmente vai ser arrecadação, o Banco do Brasil que centraliza, né, as GRUs. O Banco do Brasil é a unidade aqui, ó, veja aqui, ó, pulou para essa etapa aqui, ó, arrecadação pelo banco e depois vai o recolhimento. Aqui tem as fases, fica atento com o artigo 12, artigo 52 também da 4.220, tem que ler. E aqui eu coloquei os conceitos que a gente usa na nossa aula, você pode guardar o quadrinho para quando você quiser utilizar e relembrar. Tá bom? A gente encerra, muito obrigado, mais um simulado de AFO, eu aguardo você nos próximos e mantenha o foco aí nos estudos, até mais.